teologia reformada é uma tradição confessional. Isso significa que o nosso pensamento teológico, o nosso entendimento da Bíblia, é sistematizado em documentos oficiais que são vinculativos para todos os que desejam falar em nome dessa tradição. Ela não é uma coisa solta e confusa que qualquer um pode falar o que quiser sobre. Existem padrões objetivos que estabelecem e explicam de maneira oficial o que essa tradição crê e pratica. Os cânones de Dort, que são um desses documentos oficiais, dizem na sua conclusão final: este sínodo de Dort conclama em nome do Senhor a todos os que piedosamente invocam o nosso Salvador Jesus Cristo, que não julguem a fé das igrejas reformadas a partir das calúnias juntadas daqui e dali, nem tampouco a partir de declarações pessoais de alguns professores, quer antigos ou modernos, mas deve-se julgar a fé das igrejas reformadas pelas confissões públicas dessas igrejas. Não é a declaração pessoal de pastor A ou B que define o que a tradição reformada pensa, por mais inteligente e influente que esse pastor seja, mas todo mundo que deseja explicar a tradição reformada precisa falar de acordo com os nossos documentos oficiais, porque eles existem exatamente para isso. Entre os nossos documentos históricos destacam-se os cânones de Dort, a segunda confissão de fé helvética, a confissão de fé belga, e existe até uma confissão de fé reformada brasileira, a confissão de fé da Guanabara, que foi escrita no século XVI por missionários calvinistas franceses no Rio de Janeiro. Mas uma das confissões mais influentes, mais impactantes da nossa tradição é a confissão de fé de Westminster. Eu tenho uma cópia dela aqui, não sei se dá para ver direito, mais ou menos, né? Ela foi escrita no século XVII, então é uma sistematização já mais madura do pensamento reformado e é uma das confissões que tem sido mais influentes aí na nossa tradição. Futuramente eu pretendo fazer uma série de vídeos explorando o conteúdo dessa confissão, juntamente com o Catecismo Maior de Westminster, mas eu sei que muitas pessoas acham estranho só de ouvir essas palavras, né? Confissão, credo, catecismo, isso não é coisa de católico? E não. O uso de documentos eclesiásticos esteve presente na história da Igreja muito tempo antes da Igreja Católica Romana se consolidar na história. Por isso, nesse vídeo, eu gostaria de fazer uma breve introdução à confessionalidade reformada, dividido em duas partes. Na primeira, eu farei um breve panorama do papel dos credos e confissões na história da Igreja e no pensamento reformado em particular. E na segunda parte, uma defesa bíblica da legitimidade dos credos e confissões, né? Não só esses documentos eclesiásticos, eles fizeram parte da história da Igreja desde sempre, como eles são uma expressão natural da fé cristã bíblica. Então, começando com o nosso primeiro ponto, o papel dos credos e confissões na história da Igreja de forma geral. Muitos estudiosos concordam que a cultura credal da Igreja antiga começou a se desenvolver a partir da fórmula trinitária do batismo, embora já seja possível encontrar fórmulas credais no texto do Novo Testamento, mas essa cultura com certeza ganhou mais corpo a partir da fórmula batismal. A forma do batismo instituída por Jesus é o seguinte: eu te batizo em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ser batizado em o nome de alguém significa se tornar propriedade dessa pessoa. E se eu vou me tornar propriedade de alguém, então nada mais natural do que eu querer saber quem é essa pessoa de quem eu estou me tornando propriedade, né? Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo? Nas primeiras décadas e séculos da fé cristã, o cânon do Novo Testamento ainda não estava concluído e nem formalmente organizado. A Bíblia não caiu do céu pronta. E havia necessidade de instruir os novos convertidos, né? As pessoas queriam aprender a fé cristã. Por isso, os primeiros documentos da Igreja Antiga, como o Credo Apostólico e o Didaquê, parecem ter sido desenvolvidos principalmente com um objetivo instrutivo e batismal, né? Para instruir os batizandos na nova fé que eles estavam se tornando participantes. E logo eles passaram a ter um uso litúrgico também, né? Os primeiros cristãos recitavam esses credos durante a adoração. Esse fim instrutivo e litúrgico nunca desapareceu, mas em certo momento ele parece ter dado mais protagonismo a um fim mais apologético, de defesa da fé, especialmente no final da Idade Antiga
e no começo da Idade Média. Conforme o tempo passava, a religião cristã ia se expandindo em regiões além de Israel, né, principalmente ali no mundo helênico, e muitas perguntas iam surgindo entre os novos crentes. Perguntas que eram acompanhadas de respostas tão desastrosas quanto erradas. Os novos credos, então, passaram a assumir um caráter mais apologético, ou seja, no sentido de fornecer respostas corretas para as novas perguntas, ou, no mínimo, rejeitar as respostas equivocadas. Documentos como o Credo de Nicéia, de 325 d.C., e o Credo de Calcedônia, de 451, foram elaborados para defender a plena divindade e humanidade de Jesus. Questões que são essenciais para a gente entender o Evangelho e que foram motivo de muito debate e muita confusão nos primeiros séculos da Igreja. Esses credos ajudaram a consolidar a ortodoxia cristã e combater as distorções e os falsos ensinos. Alguns séculos depois, com a Reforma Protestante, no século XVI, um clima de perplexidade geral foi instaurado na Europa. E naquela época, a religião era política de Estado. Guerras podiam começar e terminar por causa de doutrinas e minúcias teológicas. Perante a desconfiança do povo e dos monarcas e a ostensiva máquina de propaganda católica romana, os adeptos do protestantismo se viram obrigados a confeccionar documentos públicos que estabeleciam de forma clara e oficial aquilo que eles criam. Daí surgiram as novas confissões de fé, como a Confissão de Augsburgo, dos luteranos, de 1530, e a Confissão de Fé de Heidelberg, dos reformados belgas, de 1563. Esses documentos continuaram a fazer parte da vida da Igreja como instrumentos de ensino, de unidade e de proteção contra falsas doutrinas, sendo usados para afirmar e preservar as verdades essenciais da fé cristã ao longo da história. E qual é a perspectiva reformada, especificamente, sobre o papel dos credos e das confissões? A teologia reformada também é uma tradição protestante. Isso significa que nós aderimos ao princípio do sola scriptura. A Bíblia é a única regra de fé e prática infalível, a única palavra inspirada de Deus e, portanto, ela é a autoridade suprema para o cristão. Esse é um dogma inviolável para nós. A Bíblia está acima de tudo. Ela julga todas as coisas, ela corrige todas as coisas e é pelo parecer da palavra de Deus escrita que todo ensino e prática deve ser aprovado ou rejeitado. Esse entendimento nos leva à distinção entre a norma normans e a norma normata. Norma normans significa a norma que normatiza, ou seja, é a regra superior que estabelece e regula as outras regras. E norma normata significa uma norma que é normatizada, ou seja, é uma regra real, tem força de regra, mas ela está debaixo de outra regra maior. Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos várias leis, nós temos várias famílias de legislação, né, vários departamentos de leis, mas todas essas leis elas estão debaixo da Constituição Federal, que é a lei suprema que regula todas as outras. A Bíblia é a nossa única norma normans. Ela é a única autoridade que está acima de todas as outras. Ela é a única que tem autoridade suprema, a única palavra inspirada de Deus, infalível, imutável e suficiente para a salvação. Ela não depende de nada fora dela mesma para ser verdadeira. Ela não precisa ser validada por nenhuma instituição humana, nenhuma tradição e nenhum documento. Ela é a palavra de Deus e ela basta por si mesma. O ponto que nós temos que prestar atenção é que isso não significa que não existem outras autoridades legítimas. A própria Bíblia fala que os filhos devem obedecer os pais, que as esposas devem se submeter à autoridade dos maridos. Num contexto civil, a própria Bíblia diz que nós, os cidadãos, devemos nos submeter à autoridade dos governantes. E num contexto mais amplo, existe a autoridade da revelação geral, que é a observação da verdade natural, a lógica, a sabedoria e a prudência que a Bíblia tanto recomenda, né? E a Bíblia também diz que a igreja possui autoridade. Jesus deu aos discípulos as chaves do reino dos céus. Ele estabeleceu professores e presbíteros na igreja, aos quais nós devemos nos submeter. O ensino dos nossos professores e dos nossos pastores tem valor, tem peso, tem autoridade. E muito mais ainda quando a igreja se reúne como corpo
para falar de forma oficial. Daí vem os credos e as confissões, que são normas normatas, são autoridades secundárias, né? Eles não são infalíveis, eles podem errar, e quando eles erram, eles devem ser corrigidos pela Escritura, porque é da própria Escritura que eles derivam a sua autoridade. A Bíblia é a autoridade suprema e própria, os credos e as confissões são autoridades subordinadas e derivadas da Bíblia. Esse é o entendimento da tradição reformada. Então isso significa que as confissões reformadas não existem para completar a Bíblia ou para adicionar coisas novas que vão além do que está escrito. Pelo contrário, o papel delas é serem resumos fiéis e submissos à própria Bíblia. É como quando você vê a sua imagem refletida em um espelho, né? O espelho não está criando nada novo em você. Ele está simplesmente refletindo aquilo que você já é. E é assim que nós entendemos a relação das nossas confissões com a palavra de Deus escrita. Eles são entendidos como documentos humanos, mas muito exatos e fiéis à Bíblia. E é daí que vem a autoridade deles. Eles não têm pretensão de universalidade, embora, claro, nós ficaríamos felizes se todos os cristãos aderissem a eles, porque afinal, se nós somos reformados é porque nós consideramos que essa é a tradição mais fiel à Bíblia, e nós gostaríamos que todos os cristãos fossem mais fiéis à Bíblia. Mas também existe cristianismo verdadeiro fora da tradição reformada, e nós reconhecemos isso sem dificuldade nenhuma, né? As nossas confissões definem a identidade das nossas igrejas, especialmente para as lideranças. Os pastores e presbíteros reformados precisam fazer um juramento dando conta de que eles entendem que a confissão reformada é uma articulação fiel do ensino bíblico e que, se eles mudarem dessa opinião, eles podem mudar de opinião, mas se eles mudarem, eles vão comunicar isso ao presbitério para que a identidade da igreja seja preservada.